Mateando com Deus. Antes de começar a correria do dia, que tal parar um minutinho e ouvir uma palavra que vem direto do coração de Deus para você? Todas as manhãs às 6, eu, pastor Isaías Martinez, entro aqui no YouTube para te lembrar que você não está sozinho. Deus tem um propósito para sua vida. Existe esperança, mesmo nos dias difíceis. O amor de Deus te alcança onde você estiver. Vem com a gente. Vamos juntos alimentar a fé, renovar a esperança e crescer espiritualmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde essa oportunidade de começar o dia com Deus. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mateando com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Isaías Martinez, chegando até aqui com você. Que bom que você chegou até essa mensagem, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Aliás, Deus, ele fala, você sabia disso? A Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Então deixa Deus falar com você nessa manhã, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Hoje eu quero falar uma mensagem toda especial. Lá no Velho Testamento, no capítulo 1 do profeta Isaías, no versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor a disse. Amém? Essa é uma palavra muito conhecida, muito citada, mas muito poderosa. Antes de eu falar dessa palavra, eu quero dizer para você deixar aqui o seu comentário, o seu bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário, aqui 6 horas da manhã eu estou com você, mas não importa o horário que você vai ver essa mensagem. Eu sei que Deus vai edificar você através dela. Deixou o comentário, se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse canal vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua caminhada de fé, vai caminhada que nós vamos caminhar por aqui pela palavra do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor então nos diz que se nós quisermos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa vontade também. Existe a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, Romanos capítulo 12, mas existe também a nossa vontade. Aqui Deus, ele chama o povo a um esclarecimento. Deus, ele aponta o caminho e ele dá a consequência, né, deste caminho. Ele diz: se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Veja que, embora Deus seja soberano sobre todas as coisas, isso é inquestionável, Deus, ele chama o homem para participar. Eu acredito que Deus deixa o homem escolher, tomar suas decisões, embora Deus seja soberano e ele não precisa da permissão do homem para nada. Ele decide como ele quer, como ele acha que deve ser, mas ele permite que o homem tome a sua escolha. Então aqui ele diz: se você quiser. Senão Deus não ia deixar escrito uma coisa assim: se você quiser. Não, do jeito que eu disse. Não, se você quiser e se você me ouvir, tem uma consequência. Você vai comer o melhor dessa terra. Agora ele também diz: mas se você recusar e for rebelde, você será devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então existe muito, meu irmão, da gente querer, desejar. Não adianta. Se você não quer, não adianta. Houve muitas pessoas, por exemplo, lá no Salmo 78:10, fala que, diz assim, ó: não guardarão a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Verso 11, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Veja bem, não quiseram andar na sua lei. Então, uma escolha minha, se eu quiser ou se eu não quiser. Eu não quero servir a Deus, Deus não vai me obrigar. Josué 24, uma frase muito conhecida que a gente fala, onde Josué ele fala para o povo: vocês escolham, pense bem, quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, meu irmão, seguir a Deus. É você que decide. Se quiseres e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia! Eu acredito que Deus tem algo poderoso para a sua vida. Lá em Deuteronômio 30,
Deus fala que ele coloca a bênção e a maldição diante de nós, a vida e a morte. E ele diz, escolhe vida. Então Deus, ele dá a opção para a gente escolher, porém ele aponta sempre o caminho. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Ele diz, espaçoso é o caminho, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que dão com ela. Então Deus, além dele nos permitir, ele aponta o caminho e ele ainda diz o que vai acontecer se nós tomarmos essa escolha de seguir o caminho que ele está indicando. Já o diabo é um pouco diferente, o diabo nos ilude, o diabo nos engana. Ele só mostra o quadro bonito, ele não mostra o resultado. Ele não fala que o pecado traz morte. Ele não fala que o que você faz, às vezes, as consequências disso vão ter resultado. Não, o diabo só diz, vai por aqui, porque aqui é melhor, mas ele engana. Deus não. Deus, ele aponta o caminho, ele diz o que vai acontecer e ele espera que você tenha a melhor decisão, que é escolher fazer a vontade do Senhor. Aleluia! A vontade do Senhor, como nós falamos de Romanos 12, é perfeita, é boa e agradável. Aleluia! Eu quero que você escolha a vontade do Senhor, que você queira fazer. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 13, a partir do versículo 13, fala que nós devemos sempre dizer, Senhor, se for da tua vontade. Jesus no Getsemane, quando ele orou, aquela oração que ele está angustiado, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não tome as suas decisões sozinho. Peça ajuda para Deus, peça direção de Deus, peça para Deus guiar você nas suas escolhas, nas suas decisões. Fala para Deus, Deus, tu tem liberdade, Senhor, para tomar a dianteira da minha vida e fazer com que eu siga o teu plano, a tua vontade e o teu querer, porque Deus tem um plano para a sua vida. E se você quiser e der ouvido a ele, esse plano vai se realizar na sua vida poderosamente. Agora, pastor, eu não quero, pastor Isaías. Deus, você é livre. Deus vai deixar. Só que também é uma consequência para isso. Toda ação trará uma reação. Deus sempre mostrou a consequência, né, a ação e a consequência disso. Então, eu queria que você nessa manhã ou tarde ou noite, você fizesse a tua escolha de escolher a vontade de Deus, porque ela é perfeita, ela é a melhor vontade. Lá em Isaías 55 diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os teus pensamentos. Agora nós devemos orar como Jesus orou. Jesus orou como, pastor Isaías? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Você está preparado para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver o melhor dessa terra, o melhor que Deus tem para você, para sua casa e para sua família? Então, escolha o caminho de Deus. O caminho de Deus nem sempre é o mais fácil, mas é o caminho melhor. Muitas pessoas na Bíblia escolheram um caminho melhor e sofreram. Por exemplo, Ló, quando ele se separa de Abraão, a Bíblia fala que Ló olhou para as campinas do Jordão, que iam até Sodoma, e ele escolheu aquele lugar. Só que nós sabemos, Sodoma foi destruído, acabou que Deus teve que tirar Ló de lá por intervenção de Abraão. Ló perdeu a sua mulher, depois teve todo aquele problema com as suas filhas ali, então só foi sofrimento. Abraão foi para o outro lado, obedeceu a Deus e foi muito abençoado. Teve uma mulher também chamada na Bíblia, chamada de Noemi. Ela também um dia ela foi para uma terra distante chamada Moabe. Eu acredito que ela não deve ter consultado a Deus, não sei, na verdade foi o marido dela que foi, Elimeleque, se eu não estou enganado, e lá ela sofreu. Menos de 10 anos ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou só com as noras, estrangeiras ainda, teve a graça de Deus e da nora Ruth, que acompanhou ela de volta para Belém. Então, às vezes, vejo que às vezes pessoas fazem as escolhas e colhem os frutos dessas escolhas. Nós precisamos muito ouvir e obedecer a Deus. Em Gênesis 26, por exemplo, também fala de Isaac na terra dos filisteus. A fome na terra, Isaac pensa descer ao Egito, mas Deus aparece e diz para ele assim, não desça ao Egito, fica na terra que eu vou te dizer, eu vou te abençoar. A Bíblia diz em Gênesis 26, 6, se eu não estou enganado, que diz que Isaac ficou na terra e Deus o abençoou naquela terra.
porque ele escolheu obedecer a Deus. Se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Escolha obedecer a Deus, escolha a vontade de Deus. Diga: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? E Deus vai abençoar a tua vida. Aleluia! Você quer orar comigo? Eu quero orar. Estou preparado para orar com você agora, e não importa qual é a tua situação, se você escolher ouvir a Deus, Deus fará milagres poderosos na sua vida, e a vontade de Deus é poderosa, é soberana, mas ela também precisa estar encaixada com a nossa vontade. Nós temos que querer servir a Deus, nós temos que querer os planos de Deus na nossa vida, até porque os planos de Deus são melhores e maiores. Amém? Vamos orar? Pai amado e Deus querido, nesta manhã, Pai, eu oro aqui com este povo, Deus, são os meus irmãos, os teus filhos que estão do outro lado, Pai. Eu peço que o Senhor os abençoe, desde o mais novo até o mais velho. Senhor, que o Senhor mova a tua mão poderosa em cada coração, família, casa, Senhor. Se algum levante do inferno tem se levantado contra esse homem, contra essa mulher, todo espírito maligno nós repreendemos, Senhor. Toda a seta que o inimigo tem lançado para te paralisar, desanimar, para fazer você desistir do teu chamado, do teu propósito, da tua família, para fazer você parar, ficar angustiado, rodando em ciclo. Nós repreendemos agora e nós nos alinhamos com a vontade de Deus e oramos como Jesus nos ensinou: venha a nós o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como Josué declarou: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós decidimos, Senhor, te ouvir e comer o melhor dessa terra, comer o melhor dos teus planos, dos teus propósitos, Senhor, viver na tua direção e viver com o nosso coração repleto de alegria de fazer os teus planos e as tuas vontades, Pai. Entregamos tudo nas tuas santas mãos. Abençoe cada pessoa que está fazendo a oração comigo agora, e quem crê diga amém, Jesus. Amém? Posso ouvir um amém, meu irmão? Aleluia! Não te ouço, mas Deus ouviu você e viu você orando e te abençoou agora. Aleluia! Então já deixa o seu amém aqui no comentário. Não esquece de compartilhar essa palavra com alguém. Se ela foi relevante para você, manda para alguém e abençoe uma vida. E se inscreve aqui clicando no botão vermelho. Amém? Deus abençoe. Um beijo no teu coração e até o próximo Mateando com Deus. Aquele abraço.